Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Aleluia. Nós vamos estar estudando hoje a palavra que está em Lucas 9. Lucas 9, 18 ao 21, que diz assim: a confissão de Pedro. A confissão de Pedro, Lucas 9, do 18 ao 21. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar lendo a leitura para estar mais por dentro do ensino. A confissão de Pedro, Lucas 9, do 18 ao 21. E aconteceu que, estando... Primeiro eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos. Perguntou-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo ele, disseram: João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas. Ressuscitou e disse-lhe: e vós quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Ele, demonstrando-os, mandou que ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite em terceiro dia. Aleluia. Senhor Jesus, Pai, Senhor Deus, estou eu aqui na sua casa, pegando esse ensino, essa leitura, esse culto maravilhoso, Senhor Deus. Que o Senhor me dê a palavra para mim estar falando do teu amor, da leitura. O Senhor nos deu hoje, nesse sábado, em nome do Senhor Jesus. Você aí do outro lado, pode se sentar e vamos prestar atenção na leitura e na pregação, na palavra que Deus nos deu. A confissão de Pedro, que está em Lucas 9, dos 18 ao 21, o tema é a revelação de Jesus como o Cristo e a importância de conhecer sua identidade. O texto de Lucas 9, 21 é o contexto. Aleluia. O contexto da Bíblia. Aleluia. Aleluia, Jesus. O contexto está assim. Em um momento de coração, Jesus pergunta aos discípulos: quem as multidões dizem? Se ele respondeu que as pessoas acham que ele é João Batista, Elias ou um dos profetas antigos. Jesus então pergunta diretamente aos discípulos: e vós? Vocês que dizem?
que eu sou? Pedro respondeu com uma declaração firme: o Cristo de Deus. Aleluia. O Cristo de Deus, é o que Pedro respondeu. Jesus instruir a não contar a ninguém sobre isso, pois a revelação da sua identidade ainda não era o momento de ser plenamente divulgado. Aleluia. A confissão de Pedro sobre a identidade de Jesus é um ponto crucial em Lucas, pois revela que, ao contrário da multidão, que veio Jesus de forma equivocada os discípulos. Tem uma visão correta. Ele é o Cristo, o Messias prometido. Esse reconhecimento, o fundamento para o entendimento do propósito de Jesus, especialmente em relação à sua morte e ressurreição. Para nós também é crucial reconhecer corretamente quem Jesus é, pois a nossa relação com Ele, a nossa compreensão de seu papel em nossa vida depende disso. Aleluia. O reconhecimento correto de Jesus, Lucas 9, 18 a 20, a pergunta de Jesus: quem dizia? Quem diz a multidão que eu sou? Revela que as pessoas têm uma compreensão superficial ou errada sobre quem ele é. Alguns o viam como um profeta ressurgido, outro como alguém que fazia milagre. Aleluia. Impressionante. No entanto, Pedro, inspirado por Deus, reconhece que Jesus é o Cristo, ungido de Deus. Esse reconhecimento correto é essencial para a nossa salvação. Pois a compreensão de quem Jesus molda nossa fé e relacionamento com Ele.
necessário ter uma visão clara de quem Jesus realmente é. O Salvador, o Messias, enviado por Deus. Aleluia. Aleluia. A importância da confissão pessoal. Lucas 9, 20. Embora todos tenham suas opiniões, é Pedro quem em nome dos discípulos faz a confissão. Isso mostra que cada pessoa precisa fazer sua própria confissão sobre quem Jesus é. Não basta viver de fé de outros, devemos ter nossa própria revelação de quem Cristo é. Amém? A confissão de Pedro é um modelo para todos nós. Uma declaração pessoal de fé, baseada na revelação que Deus nos dá sobre a verdadeira identidade de Jesus. Aleluia. O propósito da identidade de Jesus é Lucas 9, 21. Depois da confissão de Pedro, Jesus instruiu os discípulos a não contares a ninguém sobre ele ser o Cristo. Esse momento de revelação estava alinhado com o tempo. E Deus é a plena compreensão do papel de Cristo. Se daria com sua morte e ressurreição a identidade de Jesus, é algo que deve ser compreendido dentro do contexto do plano divino de salvação. Não apenas sobre quem ele é, mas também entende o propósito de sua missão na terra. Amém? Aleluia. Reconhecer quem Jesus é como Cristo é mais do que uma simples afirmação verbal. É uma compreensão profunda que transforma nossa vida. Essa confissão de fé não é apenas um reconhecimento intelectual, mas uma entrega pessoal a Cristo. Como nosso sonho, nosso Senhor e Salvador, assim como Pedro foi convidado a entender e reconhecer a verdadeira identidade de Jesus, nós também somos chamados a confessar com a nossa palavra e viver com nossas ações e verdade de que Jesus é o Cristo, o Messias. Aleluia. Quando entendemos essa identidade, nossa fé se torna mais firme e nossa caminhada mais direcionada ao propósito divino.
Aqui em Lucas 9, 22 também, do 22 ao 27, tem a palavra que é a primeira predição da morte de Jesus. Continuando em Lucas 9, 22 ao 27. O tema é o caminho do sofrimento e da cruz como parte do plano de salvação. Aleluia. O tema é o caminho do sofrimento de salvação. O texto é Lucas 9, 27. O contexto. Após a confissão de Pedro sobre quem Jesus é, ele revela aos discípulos, pela primeira vez, o plano divino para a sua morte. Jesus afirma: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, e que seja morto e ressuscitado no terceiro dia. A Lucas 9, 22, ele também desafia os discípulos. Seguirem seu exemplo, dizendo que quem quiser segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Em seguida, ele declara que, apesar do sofrimento e recompensa, será grande para aquele que não se envergonha dele e de sua palavra. Aleluia. A primeira predição da morte de Jesus marca um ponto crucial no ministério de Cristo, pois revela o sofrimento necessário para a salvação da humanidade. A cruz, que antes era vista como um instrumento de vergonha e maldições, se torna o caminho para a glória e a vida eterna. Jesus nos ensina que seguir a Ele envolve não apenas os momentos de vitória, mas também a concentrações do sofrimento, como parte do plano de Deus. Isso nos chama a um discipulado que não se limita ao momento mas que compreende que a verdadeira vida em Cristo, muitas vezes, naquele sofrimento, o sacrifício, aleluia, o sofrimento necessário de Cristo. Lucas 9, 22. Jesus revela que seu caminho seria marcado pelo sofrimento, rejeitado e morte. Esse sofrimento não era acidental ou arbitrário, mas fazia parte do plano divino para a salvação. A
morte de Jesus na cruz foi necessária para redimir a humanidade do pecado. Ele não veio para estabelecer um reino terreno imediato, mas para oferecer sua vida como sacrifício pelo nosso pecado. Esse é um aspecto fundamental do Evangelho. A cruz é o meio pelo qual somos reconciliados com Deus. No desafio ao discípulo, Lucas 9, 23 e 24. Após predizer sua morte, Jesus convida os discípulos a segui-lo, deixando claro que o caminho do discípulo não é fácil. A caminhada cristã exige negação de si mesmo, renuncia aos próprios desejos e a compromissão de carregar a cruz. A cruz, portanto, simboliza tanto o sofrimento de Cristo quanto o sofrimento que seus seguidores devem estar dispostos a suportar. Aleluia. Isso nos lembra que o verdadeiro cristianismo não é sobre prosperidade ou conforto, mas sobre a entrega total à vontade de Deus, mesmo quando isso envolve sacrifício. A reflexão final, Lucas 9, 24 a 27. Jesus também ensina que, apesar do sofrimento, aquele que perder sua vida por ele, encontrarão a recompensa eterna. E nada dadas àqueles que não se envergonham de Jesus e de sua cruz. O sofrimento e a perda temporária serão superados pela glória eterna. Ele promete que alguns dos discípulos não provaram a morte antes de verem o reino de Deus. Em poder, uma referência às suas transfigurações que aconteceria. Aleluia. Logo em seguida, revelando sua glória divina, a primeira petição da morte de Jesus nos ensina que, embora o caminho de Cristo seja um caminho de sofrimento, ele é também o único caminho para a vida eterna. O discípulo exige um compromisso profundo com Jesus, incluindo as disposições para sofrer por causa dele. Para os cristãos de hoje, isso significa estar pronto para enfrentar dificuldades e perseguições
por causa da nossa fé. No entanto, a promessa de que nossa recompensa será grande, eterna, deve nos dar coragem para perseverar, seguir Jesus. É um caminho de sacrifício, mas também de gloriosa recompensa. Amém? A próxima leitura vai ser em Lucas 9, 28 ao 36. A transfigurações. Aleluia. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor Jesus, agradeço ao Senhor por esse culto maravilhoso, por essa palavra que o Senhor me deu. Papai, que encheu o coração, papai. O Senhor me dá mais fé, me ensina, me dá ensinamento, Pai querido, meu Jesus, que eu siga fazendo a tua vontade, pregando, falando o teu evangelho. E o Senhor me dá bênção e glória, Senhor. Cuida da minha família, dos meus netos, das minhas noras, dos meus filhos. O César está para crescer esse novo, cuida dele. Olha para eles, papai. A minha esposa, a Isabel, a Deus Jesus, cuida dela também. E me deu uma noite maravilhosa. Vai vir para casa, seguindo a minha, em nome de teu filho Jesus. Venha mais agora nessa casa e cuide de nós tudo, em nome de teu filho Jesus. Amém? Não dá bênção, paçoca. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja convosco, diga amém. Você que diga amém, cumprimenta o seu irmão na paz do Senhor. Amém, Jesus.